Olá, estamos iniciando o nosso podcast dessa semana. Espero que vocês estejam todos bem. Como vocês passaram todos esses dias, nessa quinta-feira maravilhosa, estamos aqui. Nós hoje não poderia deixar de começar um programa nosso da semana falando do que aconteceu no nosso município vizinho. Aqui no nosso podcast nós sempre trazemos muita motivação, informação, conhecimento e hoje nós temos que trazer para todos os nossos que estão nos acompanhando sobre a situação que aconteceu no final de semana passada na cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Uma tragédia onde levou várias pessoas e aonde aconteceu todo esse sinistro. Mas para hoje, para nós falar da importância da vida, de todo esse trabalho que acompanharam desde as primeiras horas do que aconteceu, nós trazemos hoje a nossa convidada, a doutora Cíntia, que ela é diretora clínica geral do Hospital São José, aonde em menos de 24 horas atenderam mais de 500 e poucas pessoas. Então, para que nós possamos entender, acompanhar, e você que está nos assistindo aí, já dá uma ligadinha pro teu amigo, manda um direct lá, se inscreve no nosso canal e diz: está acontecendo o podcast Fala Mulheres com a Regi e com a doutora Cíntia hoje. Vamos conhecer um pouco essa doutora que há 48 horas ficou dentro do hospital, dedicando toda a sua vida com toda a sua equipe e mais voluntários que tiveram ajudando toda essa população. Seja bem-vinda, doutora, como vai? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do que a gente viveu naquela noite e nos dias que seguiram a essa tragédia tão grande, né, que marcou Sim. tanto a nossa região e a vida de todos nós. Eu que agradeço, doutora, da senhora vir, de ter todos esses dias aí não dormido, se dedicado completamente e hoje vir, nessa quinta-feira, passar todas essas informações, toda a experiência que foi vivida, que é uma experiência que se leva para uma vida inteira. Eu acho que todos os anos de profissional que a senhora exerce, nunca passou uma situação dessa. Então, hoje o nosso podcast é sobre isso, sobre a experiência e o testemunho. E fica aqui como posso dizer, além disso, que nós precisamos aproveitar a nossa vida. A nossa vida, ela tem que ser vivida por cada minuto que seja. Você tem que aproveitar ela, porque nós nunca sabemos o que vai acontecer amanhã ou segundos ali que pode acontecer. Então, o podcast hoje é todo seu, doutora Cíntia. Quero saber de onde que a senhora é, quanto tempo a senhora é médica, e se é aqui de Laranjeiras, se tem filho, se é casada. Então, tudo hoje nós vamos saber dessa médica que fez esse trabalho magnífico com a sua equipe dentro do Hospital São José, em Laranjeiras do Sul. Muito obrigada. Então, assim, meu nome é Cíntia, eu sou médica formada pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande há 24 anos. Aqui em Laranjeiras eu vim há 4 anos atrás e para dedicação exclusiva no Instituto São José. Que maravilha! Então, há 4 anos se dedica exclusivamente para o Instituto São José em Laranjeiras. Exato. Que é um hospital de referência, que temos a UTI, né? Toda essa estrutura linda que nós temos em Laranjeiras, que a gente tem que sempre valorizar o que nós temos. E nós temos de bons os hospitais em Laranjeiras. Ele é muito bom, muito valioso. E a gente vê quando acontece algo assim, a transformação que acontece, como ocorreu, né, doutora? Exatamente. Esses dias. Conta para nós como que foi. Lembra da equipe que ficou? Lembra de quantas pessoas que se dedicaram nesses dias ali? E a senhora entrou na sexta, saiu na segunda, não dormiu? Foi direto, né? Direto. Então, assim, a gente estava na nossa rotina normal, né? Atendendo toda a nossa demanda, as referências que vêm dos municípios para nós, tudo normal. Rotina, assim, sem nenhum estranhamento. Eu peguei o plantão às 7 da manhã de sexta-feira e eu ia para casa, já tinha até combinado uma janta, né, às 7 da noite. Quando foi 6h15, eu estava ali perto da recepção do hospital, passou o bombeiro
com o caminhão autobomba, a caminhonete e a ambulância deles, com a sirene gritando em direção ao Rio Bonito. Então, quando tem essa movimentação, assim, de ambulâncias, de bombeiros, a gente já, mais ou menos, que é um código nosso, assim, Sim. sabe? Passa gritando na frente do hospital, a gente já sabe que tem alguma coisa que a gente... E faz parte do nosso dia a dia de hospital. Aí, naquele dia, alguém, que eu não sei bem quem foi, me falou: doutora, aconteceu uma tragédia, múltiplas vítimas, e eu acho que a gente vai precisar de reforço na equipe. Aí, entre a nossa recepção e o pronto-socorro, acho que são uns 20 metros. Eu mandei um áudio para todos os meus médicos, sem saber o que tinha acontecido na realidade, né? Acionei um colega meu que estava ali junto, que é o cirurgião geral do hospital, que é o Dr. Woody Allen, e ele foi me acompanhando até o pronto-socorro e foi chamando outros colegas que eu não ia conseguir chamar individualmente, porque eu mandei um áudio para todo mundo, geral. Quando eu pisei no pronto-socorro, que eu abri a porta de entrada, entrou 6 vítimas já, que foram trazidos por populares, por carros, né? Não era ambulância ainda. Então, entraram já 6 vítimas. Criança, mãe, fratura exposta, ferimentos bem graves, né? E ali já foi como uma onda que veio para cima da gente, assim, sabe? Porque daí, ao mesmo tempo que esses pacientes entraram, eu ainda estava sozinha, né? As meninas que já estavam no plantão também desde as 7 da manhã vieram todas atendendo ao meu chamado. Aí uma já foi pegando a criança, a outra já atendeu a mãe, a equipe já começou a se mobilizar. E em seguida, assim, a noção de tempo eu perdi muito, assim, o tempo real. Eu vi que chegou a doutora Giane e o doutor Roger, que são do hospital. Eu vi os dois chegando e depois, assim, questão de 5 minutos, a gente já tinha mais de 20 vítimas dentro do pronto-socorro. E aí todo mundo precisava de atendimento, né? Todo mundo nervoso, assustado, molhado, com frio. Era uma cena assim que a gente nunca está preparado para ver. Nunca. Os colegas foram chegando, foram atendendo, e eu me vi numa posição onde as pessoas que estavam chegando me olhavam com aqueles olhos aflitos, com uma angústia muito grande, e a minha equipe me olhava também. Então, eu me coloquei numa posição de cuidar. Eu digo, não, isso é para mim, eu que vou ter que cuidar disso tudo agora. E aí foram chegando vítimas cada vez mais graves, cortes na cabeça, membros, fratura exposta, pessoas ruins, já assim, em um estado bem crítico. Então, conforme iam chegando, eu ia colocando nas nossas macas e eu ia direcionando. Esse vai para esse médico, esse vai... No final, estava todo mundo já ocupado. E o pessoal da enfermagem foi chegando também, conforme foram repassando, né, o nosso apelo. E aí, eles estavam ali no pronto-socorro, só que o nosso espaço é pequeno. E já estava cheio. Aí eu pensei, vai vir mais gente. Porque a gente, né, imagina assim que, nossa, múltiplas vítimas. Você vai pensar 20, 30 vítimas, mas nunca em 500 atendimentos. A gente não é preparado assim emocionalmente para isso, para uma situação também tão grave. Aí falei para o pessoal, não, quem está com esses pacientes, vamos passar para o corredor interno do hospital e cada um segue o seu atendimento, né? E foi. Aí, só que a coisa começou a aumentar de proporção. E a gente já não tinha mais, assim, como ficar um por um.
né, atendendo conforme chegando. Então, eu comecei a classificar o risco de vida, né? Pessoas que estavam com sinais vitais instáveis, ou inconsciente, ou com dificuldade respiratória, desmaiadas já, né? Já chegavam comprometidas, ou então com ferimentos com sangramento ativo. Eu ia olhando e eu ia dizendo, não, você pode esperar um pouco, né? A gente trocava aquele curativo improvisado que eles estavam, já avaliava a extensão da ferida e pedia para aguardar na nossa sala de espera ali, que é na frente do pronto-socorro. Então, essas pessoas foram se acomodando ali e os mais graves eu estava passando para dentro. Por quê? Naquela hora, o desespero era muito grande. Ainda chovia. As pessoas estavam muito assustadas, com frio, molhadas, sujas, de pé no chão. E todo mundo queria tanto que a gente atendesse, mas também já tinha muita gente vindo atrás dos seus familiares, que na confusão lá, acabou todo mundo se dispersando. Criança perdida, esposo procurando esposa, filhos, os pais procurando o restante da família. Então, foi muito angustiante. Aí, nisso, entrou também a parte da nossa recepção, as meninas que trabalham lá na frente, elas foram, assim, também anjos, sabe? Porque eu falei para elas ali, eu digo, vamos pegar esses familiares, essas pessoas que não estão feridas, mas precisam de um acolhimento e de cuidado, e vamos colocando para o outro lado do hospital, onde não interferia na entrada dos que estavam chegando. E elas foram acomodando aquelas pessoas ali. Aí eu falei, dá banho, porque troca a roupa, nem que coloque uma camisola do hospital, enfim, e dá alguma coisa para elas se aquecerem, um chá, uma bolacha, alguma coisa. Dali a pouco não, faz uma sopa aí já, porque não tem, era muita gente. E foi antes da janta. Aí você imagina, com fome, nervoso, com frio, procurando com os parentes, toda aquela angústia, né? E foi uma situação assim surreal. Só que chegou um momento também que a gente já não tinha mais maca. E as ambulâncias precisavam que a gente devolvesse as macas para eles voltarem para Rio Bonito e continuar socorrendo as pessoas. Assim, me veio uma iluminação, acho que foi assim, de Deus. Acho que tudo foi Deus que foi guiando, Deus sabe? Vai guiando, né? Porque assim, a gente tem o nosso corredor ali e ele dá acesso ao centro cirúrgico e à UTI. Nós íamos ter que ficar com aquele corredor para as macas passarem com aqueles doentes críticos. Aí eu falei para as meninas, peguem os cobertores, coloquem no chão do corredor que a gente tem no meio, onde não passa as macas para ir para o centro e nem para a UTI, e vai deitando ali o pessoal, né? Vão cuidando, se tiver alguma intercorrência, chama, que alguém vai estar junto. E aí, segui ali na frente, e elas foram fazendo isso daí. A fila do raio-x era imensa, então eu fiz uma lista, conforme eu via as pessoas, pegava o primeiro nome, era cabeça, não sei o que, tornozelo, é um fêmur. E daí o menino do raio-x que estava ali, e a outra técnica de raio-x também, conforme eles faziam, eles me devolviam o paciente, perguntavam quem que ia, e eles iam puxando conforme aquela lista que eu tinha feito. Então, a minha cabeça estava a 1000 por hora. Uma coisa assim que nenhum livro de medicina vai te ensinar. Ensinar, verdade. Não tem como, assim, em gerenciamento de crise, em tudo. Nada. Não tem. É uma coisa, assim, incomparável tu estar num lugar com uma demanda tão grande, assim. Era um cenário de guerra. Então, conforme as pessoas foram se acomodando, os médicos que estavam lá dentro faziam o que precisava. Quem internava, a gente conseguia algum lugar para internar ou ficou ali pelo corredor mesmo, até a gente conseguir gerenciar os nossos leitos. Os que não precisavam internamento, eles estavam liberando para fora,
para poder achar a sua família. Né? Então, assim, foi muita gente que passou pela gente, que não estão nesses números oficiais, que tiveram aquele primeiro suporte, aquele primeiro atendimento e foram liberados. Então, dá muito mais de 500, né, Dá doutora? muito Dá mais. muito mais, porque pense, numa família tem um pai e uma mãe, estava procurando outro. Então, assim, a base de quase 2.000 pessoas se atender, vamos jogar, né? Assim, menos de 24 por ali, horas não, passar. foi uma então, coisa assim, indescritível, sabe? E não tinha como você registrar. Eles estavam todos sem documentos, sem nada, Sim. com a roupa que vieram. Né? Então, o pessoal foi liberando e já foram. Aí tinha gente que já tinha passado pelo primeiro atendimento, já suturado, já resolvido, digamos, naquele momento, que foi lá para frente para ajudar, pegar maca, ajudar paciente, segurar curativo de outros que estavam sangrando mais. Foi uma coisa incrível, assim, a comunidade toda ali no entorno de toda aquela cena começou a se mobilizar. A gente tinha tido cirurgias de crianças da parte de otorrino naquele dia. Uhum. Então, o hospital devia estar com umas 10 mães com crianças. E isso me chamou muito a atenção, porque criança é muito sensível, né? Se a gente que é adulto já é muito delicado, tu imagina uma criança no meio disso tudo. E eu me preocupei, mas assim, as meninas foram conduzindo lá dentro a parte da enfermagem, nossas técnicas, de uma forma tão bonita. Então, naquele corredor do meio, que estava o pessoal deitado no chão já, no fundo tinha uma mãe com uma criança pequena que tinha sido operada. Uhum. Ela deixou o nenê dela, que já estava bem, já estava, né, recuperado da cirurgia, e foi para o corredor ajudar. Foi segurar a perna de pessoas para o médico vir suturar, alguém vir fechar, e ela deixou o nenê dela lá. Outra que estava num quarto que passava pela confusão ali também, foi muito marcante, porque era uma criança, uma menininha de uns 5, 6 anos. A mãe amarrou uma jaqueta no olhinho dela para ela não ver aquilo tudo. E ela foi saindo com a menina pela mão, e a menina assim com o olhinho fechadinho, tentando, né, e caminhando no meio daquele cenário. Assim. Foi uma coisa que me marcou bastante também. E você vê, a mãe quis poupar a filha, mas não deixou de ajudar, né? Exatamente. Então, são coisas que nem a senhora falou, né, doutora? Não tem livro de faculdade que aprenda isso. Não. Por mais que você passe 10, 15 anos estudando, não, né? tem como. Não, é indescritível. Indescritível. No mesmo tempo que tudo... Porque isso tudo aconteceu, assim, ao mesmo tempo. Foi, que nem eu te falei, foi uma onda que veio e tudo desabou, assim, na nossa cabeça. Foi tudo ao mesmo tempo. Então, a gente estava vendo as coisas acontecerem muito rápido. E não tinha tempo de pensar. Não dava. Não dava tempo. Às vezes não dava tempo nem de respirar direito para poder chamar o próximo, sabe? Então, as pessoas foram chegando, voluntários. Eu fui vendo, assim, gente, ex-alunas do técnico do CIEP que passaram com nós ali no estágio, as professoras das meninas junto, técnicos que já trabalharam com a gente ou que já estavam até aposentados e vieram ali para ajudar. Os nossos médicos também, já mais antigos, que não fazem mais isso há muito tempo, ali com a roupa branca, mas ajoelhado no chão, suturando uma pessoa. Então, são coisas assim que foi surreal. Foi, assim, uma coisa linda de ver dentro de uma tragédia tão grande. Porque dentro de todo um contexto, a gente vê, né, aconteceu toda essa catástrofe, mas ela deixa também uma lição, né? Para que a gente tem que valorizar sempre. Fica aí que a gente vê nesse mundo, não está sozinho. Nessa hora ali, precisou quantas mãos, né?
provavelmente mais de 100 voluntários, com certeza, passaram por ali. Até agora, né, que já é quinta-feira, assim, a gente ainda não conseguiu fazer uma listagem de todas as pessoas que a gente lembrou que nos ajudaram no atendimento. Então, assim, a gente lembra pontualmente, porque tudo vem em flashes também na nossa memória ainda. A gente não conseguiu estruturar essas memórias, né, para ter uma coisa assim que a gente possa realmente relatar sem ter a emoção tomando conta. Então, a gente quer ainda mobilizar essas pessoas, prestar agradecimento, sabe? Eu, particularmente, eu gosto de chegar, eu gosto de agradecer essas pessoas, abraçar e sabe, dizer como foi importante. Cada um que estava ali foi importante naquele momento. Porque é emocionante, né, doutor? Você viver e depois agora você começa a pensar tudo o que aconteceu, de todas aquelas pessoas que se mobilizaram. E o que é importante, né, foi ali naquele momento, mas ainda continua, né, doutora? Continua porque nós temos muito ainda para ser feito, uma cidade para se construir, né? Sim. De novo, porque quem esteve lá, quem passou por lá, ouvir nas redes sociais, aquilo lá é surreal, né? Parece que a gente vê isso em filme, mas quando a gente vê isso na realidade é muito triste, né? Como eu estava falando antes, doutora, em 1997 aconteceu em Nova Laranjeiras. Não sei se foi a mesma proporção, mas a gente sabe que destruiu também a cidade. E naquela época eu particularmente perdi um tio meu. Então a gente viveu isso. Então a gente sabe como que ficou lá. A gente estava lá também, né? Ajudando de uma forma ou de outra. E a gente teve a perca de entes queridos também. Então a gente se coloca no lugar dessas pessoas hoje que passaram tudo isso, né? As famílias que perderam também seus entes queridos. E hoje a gente fala, né? A gente olha, quem vê nas redes sociais, tá chegando carretas, né? A solidariedade é muito grande. Isso, que nem a gente conversando com a doutora, o ser humano tem jeito, porque se comove. Agora fica uma questão grande também, né, doutora, que a senhora pode entrar a falar, porque a senhora está estudando na psiquiatria, a saúde mental. Como está a saúde mental dessa população que ficou de uma hora para outra, não tem mais sua identidade, não tem mais seu território, acabou, desmoronou. Como que fica a saúde mental dessas pessoas, né, doutora? Assim, naquela noite, assim, deu uma acalmada por volta de 1h30, que a gente conseguiu, assim, tomar uma água, porque a gente já estava naquela função sem parar, né, sem respirar direito, que nem eu tinha falado. Aí me veio essa preocupação, eu digo, a gente está liberando eles para casa, mas que casa? Que casa? Eles não têm. Como é que eu vou mandar essas pessoas embora se eles não têm nem para onde ir? A gente, conforme os atendimentos estavam acontecendo, a gente foi ouvindo os relatos, né? Não sobrou nada, o telhado caiu em cima, a parede soterrou. Então, assim, como é que a gente vai liberar aquelas pessoas se eles não têm destino? E ali a gente já começou a notar a angústia daquelas pessoas, porque é um referencial da estrutura pessoal de cada um, né? Os que tiveram óbitos na família, todo mundo muito conhecido, a cidade era pequena, então todo mundo conhece todo mundo, né? Querendo ou não, é como se fosse da nossa própria família também, porque
pessoas que morreram ali eram amigas dos meus filhos, eram amigas das meninas que trabalham comigo. Então, a gente se sente Sim. próximo também, a ponto de se preocupar como que essas pessoas vão se reestruturar agora. Né? Então, a gente está observando na mídia e acompanhando, né? Tem muita gente voluntária, tem muita gente que também está preocupada com essa questão. E vai ter que ter uma mobilização de reconstrução, não só das estruturas físicas para essas pessoas, mas as estruturas mentais também. E o que a gente deixa registrado aqui, a senhora também está acompanhando lá, é a agilidade, né? É como eu te falei, em 1997 aconteceu, nunca teve a agilidade que está correndo hoje. A agilidade, está vendo, se vai lá, eu estive lá, eu vi a carreta que chegou na quarta-feira, uma carreta do pessoal da Igreja Adventista com psicólogos e uma lavanderia solidária. Encontrei lá também o ônibus Lilás da Secretaria da Mulher. Tem um ônibus também do Cadastro Único. Tem SESI, que encontrei lá. Tem o pessoal do Ministério da Saúde, que também tem aqueles profissionais, psiquiatras, psicólogos, especializados em catástrofe, para atender já a população, né? Então, assim, é a agilidade que já está. Então, assim, estamos na quinta-feira e já tem todos esses profissionais que estão lá atendendo. Então, assim, a agilidade do tudo que está acontecendo. Eu também fiquei, assim, bastante impressionada, sabe? Muitas pessoas que estão ali, a gente teve contato, assim, foram pessoas que também ajudaram numa tragédia recente, que foi a do Rio Grande do Sul. Então, a gente conversa com pessoas que atenderam lá, que se voluntariaram lá e agora estão aqui também encarando e voluntários. Isso é uma coisa muito linda da gente observar. Né? Porque dentro desse sofrimento, desse caos que se formou, a gente está conseguindo ver o quanto as pessoas se dedicam umas às outras, se importam realmente. Sim, esse é o diferencial. Né? Pode-se falar que, como a doutora falou, né? As pessoas têm jeito, porque é neste momento triste e doloroso que tem. Quanta gente tem de fora ajudando, né? Gente que andou mais de 800 quilômetros para vir ajudar essa população. Exatamente. Então, a gente vê que a solidariedade, né? O ser humano, ele é forte. E que ele vai conseguir todo junto com essa estrutura que estão oferecendo, que o hospital ofereceu as primeiras horas, o primeiro momento, o chá que foi servido, a bolacha, a sopa, naquele momento de dor, que a pessoa viu a sua casa desaparecer. Foi realmente, assim, uma coisa bem impactante, assim, Sim. Sabe? A sensação de impotência que a gente ficou, sabe? Então, enquanto serviço de saúde, assim, a gente pôde ver o quanto a gente faz a diferença dentro de uma comunidade. Por quê? A tragédia foi lá, a gente fica a 20 quilômetros, né, de distância. Agora, se não tivessem as nossas unidades aqui para dar apoio para essa população, quem ia socorrer essas pessoas? A gente para pensar na região. Guarapuava, Cascavel, Pato Branco. Olha a distância. 100 e poucos quilômetros, né, doutora? Muitas pessoas não teriam esse tempo. Não teriam essa chance de viver. Sabe? Então, a UTI que a gente tem ali no nosso hospital, ela foi formada também no momento de catástrofe, né? Ela foi consolidada, digamos, né? No momento do Covid. Né? Foi uma referência estadual para o Covid, foi também um momento de muita dor e muito sofrimento, mas foi uma coisa que foi por mais tempo, foi uma coisa que foi chegando
E a gente foi lutando e se adaptando. Nesse evento climático, a gente não tem esse tempo. A gente está com a realidade ali e tem que agir. Tem que agir. Porque se a gente não tiver uma agilidade e um empenho, tanto técnico quanto uma empatia, né, pelo ser humano que está ali, muitas outras vidas iam ter sido perdidas. Então, conforme os casos iam vindo, a gente ia encaminhando para onde precisava ficar, se fosse UTI, centro cirúrgico, tudo. E os gestores que estavam ali já estavam em contato com outros municípios. Eu preciso de um leito de UTI com um neurocirurgião para um traumatismo craniano. Eu preciso de um leito de UTI com isso, com aquilo. Os hospitais da região ofereceram seus leitos. Chega a dar assim, sabe? Foi uma coisa muito linda. Então, a gente conseguiu estabilizar muitas vítimas, né? Preservar a vida deles, para que desse tempo deles chegarem em um outro hospital. E foi bastante que foram para outros hospitais? Doutora? Foi. Na verdade, sim, a conta oficial também eu ainda não consegui fechar. Não tem como, né? Não, porque assim, se espalhou bastante os pacientes, né? Chopinzinho ofereceu leito, Pato Branco, Cascavel, Guarapuava, que sempre é a nossa referência da Quinta Regional. Então, assim, naquele momento os pacientes foram indo aonde dava, sabe? Então passaram pacientes críticos que a gente nem conseguiu registrar, né? Que ficaram sem prontuário e está descrito ali pela gravidade dos ferimentos. Então, depois foi se fazendo um serviço de verificação das vítimas, né? Conforme os familiares iam chegando, a gente ia tentando atualizar isso daí. Mas, assim, pelo que eu pude observar enquanto eu estava na linha de frente ali, literalmente, né? Na porta da tragédia ali, né? Se não tivesse a nossa UTI ali para dar esse manejo, para ter essa agilidade de atendimento, ia passar de 30 vítimas fatais, com certeza. Meu Deus. Porque foram pacientes críticos, né? Situações muito graves. Então, o quanto é importante não ter a UTI, né? Que foi a 20 quilômetros daqui que as pessoas já vieram, do que ter que ir para Cascavel, Guarapuava, que é 100. Quanto que não ia se perder de sangue, talvez, né? Até chegar. Então, ali você já conseguiu salvar. Isso. Então, perante todo a catástrofe que houve, toda a destruição, né? Poderia-se ter mais vítimas. Com certeza. Né? Com certeza. Então, o trabalho que vocês realizaram foi um trabalho com excelência. Tanto o Hospital São José quanto o Hospital São Lucas também. E o Postão, que também nos deu apoio. Né? Porque daí, passado algum tempo, ali essa questão de tempo para mim é muito confusa ainda, me avisaram, alguém me avisou, olha, o São Lucas vai receber também e o Postão também vai receber os casos menos graves ou que sejam... Consegue contornar lá. Isto. Então, assim, os médicos da prefeitura foram para o Postão, abriu o raio-x lá, então, para mão, pé, coisas um pouco mais, não digo leves, porque o sofrimento é igual, né? É um ferimento pequenininho, é um ferimento grandão, o sofrimento é um só, né? Mas, assim, pessoas que poderiam ser manejadas lá e depois... Então, mais ou menos ali eu ia dizendo, não, você vai para o Postão, você vai para o São Lucas, as ambulâncias, vans, pegavam essas pessoas e levavam. Teve uma situação que me chamou bastante atenção, que tinha um menino que ele tinha sido nosso funcionário já, acho que ele saiu faz 1 ano ou 2, né? E ele veio como voluntário ali e eu estava na porta. E chegou uma grávida, toda machucada. Uma moça jovem com a mão embaixo da barriga, assim, segurando a barriga, mas com ferimentos também. Eu olhei aquela menina, fiz uma inspeção geral, assim, eu digo, não, você vai para o São Lucas agora, porque precisa ser avaliado o teu neném também, né? Então, ela poderia
se deslocar até lá. Só que não tinha nenhuma ambulância na frente ali naquela hora. Esse menino que trabalhou com nós pegou o carro dele, entrou correndo, parou ali, colocou a menina no carro e foi. Assim, muito rápido, sabe? E depois ele voltou para continuar ajudando, atendendo, sabe? E até chegar todo o apoio, né, de ambulâncias. No final, a gente conseguiu contar que tinham 32 ambulâncias ajudando. Meu Deus. No primeiro socorro. Então, vieram ambulâncias de vários municípios que a gente não consegue nem saber, porque umas tinham identificação, outras não. Mas é a ambulância que veio com enfermeira, com técnico, com médico, e que estavam ali. Foram 32. É uma coisa, assim, impressionante. Impressionante. É que a gente fala, né? Ser solidário, sempre ter empatia pelas pessoas. É isso que move o mundo. Nessa hora você vê, não adianta você ter nada, né, doutora? Não adianta nada, você pode ter o que estiver, mas no momento desse, é o amor, é a ter empatia, tratar o outro ser humano igual. O respeito, né, ao ser humano, o respeito à vida, sabe? Né? Isso me tocou bastante, sabe? Acolher, abraçar. O que aqui a senhora falando também, né? Vamos lá, vamos fazer comida, vamos... E assim, vocês ficaram com pessoas também no hospital, né? Sim. Que não, como você falou, não tinha para onde ir. Sim. Vai mandar para casa como? Até depois, quando lançaram um boletim oficial lá, alguém da gestão do hospital me perguntou, mas como assim pessoas abrigadas? Foi o termo que a gente conseguiu usar. Porque, assim, não tinham ferimentos, não eram pessoas que estavam demandando de cuidados médicos imediatos, mas precisavam de acolhimento. Precisavam ficar ali até ver o que eles iam fazer. Até conseguir se reunir com a sua família, com as pessoas do seu convívio, mas até então tudo era uma incerteza. A gente não sabia se... meu irmão mora lá no interior, mas quem que sabe se o interior lá onde mora o seu irmão foi atingido? Então, não adiantava liberar aquela mãe com aquela criança para um lugar que a gente não sabia como é que ia estar. Então, a gente foi ficando com as pessoas ali, sabe? E ocupando todo o cantinho do hospital que a gente podia acomodar alguém, né, assim, com dignidade, a gente foi usando, sabe? Não importava se era leito particular, convênio. Nada. Naquela hora ali foi... Todos iguais. Sabe? Era o ser humano que estava ali. Sim. Sabe? E isso foi uma coisa maravilhosa. Sabe? Isso que faz a... Ninguém, assim, eu não ouvi ninguém reclamando. Como às vezes a gente vê no dia a dia, sim, assim, né? Ai, nossa, passou na minha frente. Ai, chamou primeiro esse. O que a gente vê no dia a dia, né? Nem sempre a gente consegue explicar tudo que está acontecendo dentro de um hospital, dentro de um pronto-socorro, para quem está fora, né? A gente sabe que, para quem está ali, o seu caso é o mais grave. Mas, no cenário da catástrofe, ninguém falou isso. Ninguém questionou por que um entrou e o outro ficou aqui esperando para ser suturado mais tarde. Pelo contrário, eles iam ajudar. Não, então eu estou bom ainda, eu vou ajudar quem está precisando. Então, assim, foi uma coisa que a gente ficou assim impressionada, sabe? De ver o cuidado do ser humano, um com o outro, numa situação de tamanha vulnerabilidade, onde estava todo mundo, com um termo, né? Estava todo mundo no mesmo barco. Sim. Ali não importava qual a tua condição, o que tu tem, o que tu é, o que tu faz, nada. Era o ser humano que estava ali. E a vida que estava sendo preservada. Então, foi uma coisa muito linda. Muito, muito linda. A gente acompanha pelas reportagens que a gente está vendo e vê lá mesmo o pessoal, né? Um ajudando o outro. Você já comeu
ó, te dou esse, ó, te dou aquilo, ó, você já pegou isso, né? É impressionante como você vê a união, né? Hum. Porque todos estão no mesmo, No mesmo, no é o mesmo mesmo barco, né? Não temos casa. Não tem. Não tenho, foi... Então, que para nós, para o nosso dia a dia, o que aconteceu, que para a gente parar também de reclamar, né, doutora? Nós, seres humanos, infelizmente, a gente só reclama, né? Como a senhora contou. Reclama, se for lá no hospital, alguém passou na frente, eu tô lá. Então, para a gente valorizar. Valorizar os segundos, valorizar você, né? Vamos valorizar você, ser humano. Porque você, com o que aconteceu aí, não importa se a tua casa era de 2 andares ou era um quarto. Ela foi, né? Então, aqui a valorização do ser humano. Então, que o nosso podcast Fala Mulheres dessa semana traga para nós refletirmos do quanto a nossa vida ela é importante e que nós somos todos iguais. E valorizar também os hospitais. O que aconteceu esses dias aí é a união, a valorização, um se dedicando, os hospitais, um ajudando o outro, o pronto-socorro, o posto. Então, são todos iguais. Exatamente. Né? Então, é uma união união de forças que fez toda a diferença. Toda a diferença. Fez toda a diferença. Ninguém questionou, assim, Nada. sabe? Ninguém pensou em nada como seria. O foco era cuidar das pessoas, sabe? O nosso hospital, ele é um hospital pequeno, né? Então, assim, nosso estoque, digamos, de medicamentos, de materiais, a gente tinha para 3 meses. 3 meses a gente tinha lá. Ele foi em 3 horas de atendimento. E aí, graças a Deus, que esses municípios ao nosso entorno, Foz do Jordão, Marquinho, a nossa própria prefeitura, a gente foi conseguindo mobilizar e eles foram trazendo insumos para nós, material de sutura, curativos, ataduras. O que eles tinham, eles trouxeram. Então, já traziam com a sua própria ambulância, largavam ali na frente do pronto-socorro e a gente ia colocando na mesa para já ir usando tudo isso. Quem trabalha na saúde, né, serviço social, quem lida com essa questão de saúde pública em geral, sabe o quanto é burocrático, né? Nossa, Sim. Às vezes você precisa mandar, solicitar um material especial para uma cirurgia ou um material especial para aquele paciente. É uma burocracia que às vezes a gente demora um tempão até conseguir tudo. Ali, naquele momento, se esqueceu dos papéis, se esqueceu de valores monetários, sabe? Era um ser humano, o ser humano lutando pelo outro. Foi incrível. Eu nunca vou cansar de dizer, sabe? E a gente fica, às vezes, até... A gente fala entre, né, uma prefeitura, outra, mas, assim, a gente tem medo de ficar excluindo alguém ou de esquecer de alguém, porque foi tanta gente, sabe? A gratidão é uma coisa que a gente, perante tudo que se passou ali dentro, a gente vê assim que, nossa, a gente precisa, sabe? A gente precisa um do outro. A gente precisa cuidar um do outro. Porque naquele momento ali, realmente, a gente não tem nada além do que a gente tem na nossa alma. Então, a gente não tem nem palavras, né? Para resumir tudo isso que aconteceu. A gente chora, né? Da gente ver tudo isso. É incompreendível, porque nós não sabemos os mistérios da vida. Sabemos que há uma situação climática aí que
tá se, né? No Rio Grande aconteceu em tal lugar, acontece. Mas quando ele acontece com a gente, aqui do ladinho, ou teus parentes, teus amigos estavam lá, ou acontece com a gente mesmo, perca de parentes nesses momentos, a gente começa a olhar a vida diferente, né, doutora? Com certeza. Porque você está acostumado, a vida nossa, ela é um relógio. A gente vive aquelas horas ali, que a hora já terminou, agora já vou para casa, agora vou começar o segundo turno. Principalmente a mulher, né? Uhum. É que nem a senhora ali, médica, chega em casa, já tem a família, tem os filhos, tem o neto, tem o marido, tem a casa. Uma vida igual com todo mundo, né? E você vive em função de um relógio. De repente, pá, né? É uma ruptura, né? Faz aquela ruptura que você... E agora? O que vai ser? Então, assim, eu me preocupo e me pergunto, né? O que nós, seres humanos, precisamos fazer? Eu sempre me faço essa pergunta. Porque, hoje em dia, ela é fácil julgar, né? Muito fácil julgar porque alguém devia ter feito, porque alguém não fez, porque o governo federal não fez, o governo municipal, o governo estadual, então assim, o hospital não fez. Então é muito fácil você julgar. É a coisa mais fácil disso no mundo, né? É fazer os julgamentos. Mas você viver e conviver com algo que está acontecendo hoje é totalmente diferente. E agora, o que nós vamos fazer? Né? Será que em 30 dias... 90 dias, a cidade de Rio Bonito e Iguaçu vão ter casa para as famílias morar? A gente se pergunta, nossos filhos, nossos netos foram para aula. E as crianças? E agora, além de não ter a casa, essas crianças ficam com a família em algum abrigo? E como que fica o psicológico também da criança? Né? O que aconteceu, então assim... o não pertencimento dos seus locais é uma tragédia maior na saúde mental. Né? Com certeza. Porque o que vai ficar? A gente teve a experiência, e eu falo por experiência própria, do que aconteceu em 97, né? Aquela ruptura, o que aconteceu com uma cidade. E os reflexos continuam. E agora? Então, uma situação que ocorreu que é para se pensar em todos os tipos de políticas públicas. Reavaliar, né? Reavaliarmos o que nós estamos fazendo. Será que é culpa do ser humano? Será que é árvores desmatadas? Então, a gente se pergunta, né, doutora? Esses fenômenos, assim, a ciência tenta nos explicar, né? Mas... A gente fica naquela incerteza, né? Como aconteceu lá em 97, aconteceu agora, mas já se tem rumores, né, que pode acontecer de novo. Fica aquela dúvida. Quando vai acontecer? E agora o medo, né, doutor? Choveu na quarta-feira, né? Já houve um medo... tá chovendo. Mensagens, né, dali dos alertas, vai ter chuva de novo. Então, como que fica a cabeça de todos nós? Porque quando vem isso, todos nós agora se preocupamos, né? Sim. O que eu estou fazendo? Onde que está meu neto? Onde que está meu filho? Né? A gente se preocupa, e agora? Se acontecer de novo, como é que eu vou me reunir com a minha família? São todas dúvidas que o nosso subconsciente fica. Fica, né? A gente pode... Por mais que a gente queira ser otimista, tudo, mas fica um medinho, fica um medo. Porque foi uma coisa gravíssima. E agora o nosso trabalho, não só dos profissionais e gestores, né? A gente vai ter que nem tu comentou ali, é uma nova realidade. A gente vai ter que cuidar... tratar do que já se passou e poder oferecer para essas pessoas, crianças, né? Pais de família que também já não têm mais os seus empregos também. Então, assim, a gente vai ter que ajudar essas pessoas a estruturarem uma nova perspectiva
né? de vida, um novo objetivo. É assim, um trabalho Multidisciplinar. multidisciplinar. Né? É um trabalho de reconstrução humana. Então a gente fica pensando, né, tudo o que aconteceu. Amanhã já faz 8 dias que aconteceu isso. E nós temos muitas famílias, muitas mães que não tem mais casa, né? A mulher tem aquele costume dela organizar tudo a sua casa, né? Era uma sexta-feira, a mulher já tinha preparado, feito a programação para o final de semana, com certeza tinha ido ao supermercado, areado a casa, como toda mulher tem, né? Sexta-feira é dia de arear isso, colocar em ordem aquilo, tira isso para lavar, arruma, né? E de uma hora para outra, não se tem mais esse pertencimento do que ela fez, né? Então, assim, a gente ouviu muitos mulheres muito chorando, criança chorando, cadê meu brinquedo? Então, assim, é muito dolorido tudo isso, né, doutora? É uma situação, como a senhora falou, vocês estudam, né? Tudo, 10 anos, 15 anos... A vida toda, a vida verdade, toda, vocês né? sempre estão estudando. Mas quando acontece uma situação, não tem nenhum manual, né? Eu, assim, tive uma experiência muito traumática. Em 2006, eu morava ainda no Rio Grande do Sul e eu perdi a minha casa toda num incêndio. Então, eu fiquei na rua com a roupa do corpo e com os meus 3 filhos. Eu, meu marido e meus 3 filhos. Com a roupa do corpo. A gente já não tinha documento, já não tinha as nossas memórias, nossos álbuns, enfim, tudo virou cinza, né? Então, eu tinha uma mania, que é coisa mais de mulher mesmo, né? A minha casa era uma casa de boneca, né? Tudo no seu devido lugar, super organizado, tudo do jeitinho que eu queria, aquelas coisas que a gente batalha para ter, né? Para fazer do nosso jeitinho ali. E aquilo tudo, em uma noite, virou cinzas. E eu olhava minhas crianças, olhava minha família assim. Eu digo, tudo bem. Tudo bem. A gente constrói aqui de novo. A gente está os 3 aqui juntos. Né? E aí também, enquanto mãe, eu me questionava assim, nossa, por que eu brigava tanto com eles quando eles faziam bagunça? Olha aí, por que eu perdi tanto tempo com coisas tão bobas, às vezes, bens materiais, às vezes, porque a minha cortina não está adequada para a minha sala, ou porque eu quero uma coisa... Quando tu perde tudo, o que fica é o que tu construiu. Tu não tem mais o teu álbum de foto para ver? O que tu viveu ainda está dentro de ti. E aquilo fez de mim uma pessoa mais forte. Eu comecei já a ver a vida de outra forma nesse momento. Então, hoje já a senhora passa a tua experiência para quem está nos assistindo, para essas pessoas que perderam, né, tudo lá, que são fortes, são guerreiros. Né? A maioria são mulheres. A gente sabe que hoje quem domina e determina é as mulheres, né? Então, assim, essas mulheres que hoje, toda a sua estrutura familiar, que perderam né, seus objetos, mas a memória elas têm, que nem a doutora falou. Então, que sirva de exemplo que a senhora perdeu, que quando queimou, né? Hoje se pode passar para essas pessoas que estão nos assistindo, que elas levantar a cabeça, se tornar mais forte ainda do que já são, né? E que vai reconstruir de novo. E que... Porque a dor existe, né? A gente passa não vai apagar. A gente passa por um trauma desses, sempre vai existir a dor. A gente aprende a conviver com essa dor e dali tirar combustível para que a gente consiga superar as adversidades. E até
claro, cada pessoa tem um tempo de reação diferente, né? Cada um tem o seu tempo. Tem pessoas que são mais rápido, tem pessoas que vão um pouco mais lentos, recuperando desse trauma. Mas todos nós temos a capacidade de superar as adversidades que a vida traz para a gente. Então, você que está nos assistindo, que acabou de ligar no nosso programa, no podcast Fala Mulher, dessa semana, nós estamos com a doutora Cíntia, ela que é a diretora geral do Instituto São José, onde vem passar a experiência que aconteceu na semana passada, na catástrofe que houve na cidade de Rio Bonito, Iguaçu. Em menos de 24 horas atenderam mais de 500 e poucas pessoas. Fora o que os familiares, então passa de 1.000 e poucas pessoas com uma capacidade para atender, não sei quantos o hospital teria, né? A nossa saúde aqui, a nossa saúde pública, ela é pequenininha, Sim, né? A gente tem recursos limitados, o nosso espaço, tanto do São José quanto do São Lucas, é um espaço pequeno. Sim. Nós somos hospitais de pequeno porte. Então, é conforme o tamanho da nossa cidade, né? A proporção de habitantes. Mas o que eles atenderam, o que a saúde fez aqui, eu quero deixar meu agradecimento. A gratidão a todos esses profissionais que atenderam com maestria essas dores, essas agonias, esses muito sangue derramado esses dias aí. E que a experiência que a doutora vem passar, que ela perdeu a casa em 2006, leve para você que perdeu a sua casa também. Ela está aqui. Hoje ela foi a gestora de uma operação que atendeu vocês. E que ela é exemplo para vocês aí, que vocês vão reconstruir, que vai voltar à sua normalidade com o tempo, né? Então, você tem esse testemunho hoje da doutora Cíntia. Eu não sabia que a senhora tinha perdido a casa. Então, pouca gente sabe, na verdade. Né? Assim, então, porque às vezes a pessoa vê assim, nossa, ela é médica, né? Ela estudou, ela tem um diploma, para ela é fácil. Não é fácil. É igual como todo mundo. Não é fácil, né? É igual para todo mundo. A dor que dói em mim é igual a dor de qualquer todos, pessoa, né? a nossa reação, né? Então, isso eu agradeço muito a Deus, sabe? Por ter conseguido. Ter conseguido, mesmo com tudo que foi difícil naquela época, me reconstruir. O que eu tirei de aprendizado lá e que, enfim, na minha vida toda, assim, para quem convive comigo, e eu tento sempre passar essa mensagem, sabe? Invista em você. Cuide de você. Porque se você estiver bem, você vai conseguir fazer o bem para os outros. É verdade. Às vezes a gente tem que engolir o nosso choro, guardar a nossa dor para enfrentar alguma situação. Mas se tu tá fortalecido, tanto mental quanto espiritualmente, se tu tá se cuidando, vai achar força, vai achar um jeito, uma saída para todos os problemas que vierem se apresentar, sabe? Então, é uma coisa que eu levo isso para minha vida, sabe? E eu tento passar isso para quem convive comigo, assim, sabe? Porque é um desafio. Outro detalhe que a doutora, que eu achei muito importante, que a doutora falou também, que vai trabalhar hoje para a equipe. Isso. Né? Para cuidar dessa equipe que enfrentou junto todo esse trabalho. Então, que maravilha que você tem, como gestora de uma instituição, ter essa visão que precisamos cuidar de quem cuida de nós. Essas pessoas estando bem cuidadas, como a senhora falou, ela vai cuidar de quem chegar lá. Exatamente. Né? Então, assim, mais uma vez eu te digo gratidão e parabéns por essa gestão que hoje está. Nós temos também a doutora Maressa, que está à frente, que é uma mulher também espetacular, que ela está também de diretora também do Instituto, né? Como a doutora Cíntia está na parte de direção, na parte clínica, né? Comandando a parte gestacional, com os médicos. Nós temos a diretora também, a doutora Maressa, que vai um abraço para ela também,
que faz é dedicada também Ela é ao nossa seu trabalho. diretora executiva. Então essa é que busca, que faz e que também ficou esse tempo inteiro aqui. Além dela estar na frente do Instituto, ela é procuradora do município do Rio Bonito. Ela então, está nos dois tá lados. Nos dois lados, então ela tem essa ponte. Então aqui vai o meu abraço a ela, a toda a equipe. Quero dizer assim que todos que estavam envolvidos, que estão, né, doutora, porque ele não acaba aqui. Isso aqui vai muito longe. Hoje a gente vê assim que tem muita gente envolvida, mas aqui não é uma semana. Aqui vai meses ainda para a gente cuidar dessa população nossa que precisa, independente de qualquer forma. E se você que está nos assistindo aí não puder doar, não puder ir lá ajudar, eu te peço, independente da tua religião, ore, reze por essas pessoas. Elas precisam ter força espiritual para poder enfrentar esse desafio. Porque como a doutora mesmo falou, estando com a alma cuidada, né? O espírito a gente consegue elevar. Então eu peço a vocês que estão nos assistindo, que são muitas pessoas, orem pela cidade do Rio Bonito, orem por essa população que está à frente na direção, que tem que tomar muitas decisões rápidas, que essas decisões sejam assertivas, para que nós possamos chegar até aquela pessoinha que está lá no meio do mato, como a gente viu nas reportagens, que não tinha chegado gente lá ontem ainda, terça-feira, parece segunda, uma coisa assim, não me lembro direito, não tinha chegado. Então, assim, que seja tudo um trabalho assertivo. E dando os parabéns a todo esse povo que está envolvido, essa gratidão com todo mundo. E aqui, doutora, passou tão rápido, a gente tinha tanta mais para nós falar, mas a gente hoje falou, eu não podia deixar no nosso podcast falar dessa experiência, uma experiência dolorosa, mas ela é um chacoalhão para nós, né? Com certeza. Ela é um chacoalhão ali que ela vem para despertar mesmo nós e dizer o que nós estamos fazendo. Então eu quero te agradecer para a senhora vir contar todo esse trabalho que vocês realizaram, abrir seu coração e falar da sua, que a senhora falou que você teve a tua casa queimada em 2006 e não conta para ninguém. Hoje você veio abrir para a nossa população, para ela saber que, espelhando-se em você, elas podem enfrentar isso, né? Então, eu quero a tua mensagem final, doutora. E, assim, quero mais vezes nos próximos podcasts para falar sobre que a senhora está fazendo psiquiatria também, né? Uma nova especialização tua. A gente precisa falar mais sobre a saúde mental. Com certeza. Então, nos próximos episódios aí, a gente quer que a senhora venha falar sobre isso. E hoje a gente falou do acontecido, né? E a gente quer, assim, deixar o podcast quando a senhora tiver informações, ou que você sendo a nossa parceira também, junto para ter esses olhares para as nossas mulheres. É isso que a gente precisa de união, né? Então, sua mensagem final, doutora, para todos que estão nos assistindo. E mais uma vez te digo gratidão por você ter aceito a vir aqui participar do nosso programa, que a gente teve que conter muitas lágrimas, né? Porque a gente já chorou muito, a gente não chora na frente de uma câmera, né? A gente tem que passar isso, mas assim os nossos corações choram muito. Porque quando você revive algo que aconteceu com a gente, né? A gente sabe o que esse povo está passando. Então, a senhora está revivendo a perca que a senhora teve da sua casa, com essas pessoas que perderam suas casas, eu vivendo a perca de ente querido, que aconteceu em 1997, e cada um de um jeito ou de outro revive essas dores, né? Exatamente. Primeiro eu quero agradecer, eu fiquei muito feliz de vir aqui, me senti muito bem e estou à disposição sempre que precisar. Eu quero deixar assim, uma mensagem realmente de esperança, sabe? De fé no ser humano, dos nossos valores mais básicos, mais fundamentais, que é o amor e o cuidado, a preservação da vida em qualquer instância, em qualquer ambiente que a gente esteja, sabe? Valorizar a vida, valorizar o ser humano. Se às vezes as pessoas têm algumas atitudes que a gente questiona, procurar entender
o que aquela pessoa passou, o que ela está passando para ter uma manifestação assim, às vezes alguma atitude que nos descontenta, que, né, não, às vezes não é muito legal com a gente também. Então, assim, olhar o ser humano não só como uma doença na parte da saúde, não só como uma profissão, não só como um patrão, não só como um empregado, mas olhar aquele ser humano que está na tua frente, que antes de qualquer coisa, é um ser humano que Deus colocou na tua frente. E eu sempre falo para as meninas que fazem estágio comigo, o pessoal que passa comigo ali, assim, cada paciente que a gente tem, e eu estendo para a minha vida, cada ser humano que a gente tem contato, é uma chance que Deus está colocando para a gente aprender. Então, o nosso aprendizado nunca para. Não precisa ser, é uma técnica, uma dose de medicamento. É o ser humano que está ali que vai te ensinar alguma coisa. Então, toda situação, tirar um aprendizado e tirar um proveito. A vida é assim. Acho que é. Mais uma vez, gratidão e parabéns a você que está à frente nessa parte da gestão do Instituto, né? Que continue fazendo esse lindo trabalho com maestria, como vocês estão fazendo. E aqui vai o meu abraço a Dona Olide Bovino também, que é a secretária de Assistência Social do Rio Bonito Iguaçu, que para enfrentar tudo isso, a gente sabe que não é fácil. E é uma mulher que está lá, ao lado do seu esposo, do César Bovino, prefeito, então está dando esse apoio, esse suporte, para que junto conseguir fazer que volte aos trilhos a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Então aqui vai o meu abraço a vocês, que vocês continuem realizando esse trabalho. E mais uma vez eu peço à população, ore, o Deus é o único. Coloque todos os dias uma intenção por toda a população do Rio Bonito do Iguaçu. Que às vezes a gente vê, doutora, muitas campanhas, precisa, né? Precisa de muito. E às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho, não posso. Você pode. Dobra seu joelho e agradece e entrega essa população que Deus faz a tua obra. Então, nada acontece por acaso e a obra vem lá de cima. Então, nós precisamos da obra divina para iluminar a nossa população do Rio Bonito do Iguaçu. Espero vocês no próximo episódio, se Deus quiser, com bastante fortaleza, sempre. Levante a cabeça e assim, a vida é agora. Vamos viver esse momento e abraçar um outro e falar da importância de se cuidar. É isso que nós precisamos de você, mulher que está nos assistindo, com a tua família aí. E não esquece de se inscrever no nosso canal Podcast Fala Mulheres e mandando também para as outras pessoas para estar participando do nosso podcast Fala Mulheres. Até a próxima semana, se Deus quiser.